E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Gabriel. E este é mais um vídeo da playlist Criando Minecraft em C++. E neste vídeo a gente vai fazer o load das texturas. Então a gente vai abrir o nosso JSON. Vamos adicionar as texturas lá no bloco, né? Falar qual é o nome das texturas. E vamos criar um código que vai fazer o load e o unload nossas texturas, ou seja, fazer o load delas e quando o programa fechar fazer o unload delas. Então, antes de começar o vídeo eu vou mostrar como é que funciona as texturas do Minecraft e onde eu consegui uma textura de uma grama no Minecraft. Vocês vão abrir esse site aqui, Minecraft Assets. E aqui a gente percebe que tem vários assets aqui. E aqui eu vou pegar a última versão do Minecraft. E aqui eu abri o GitHub, tá? Então, porque o sistema de procura aqui tava meio bugado. Não tava achando nada, então eu abri o GitHub aqui. E aqui, ó, 26.2, né? Ele já pega a versão. E aí aqui eu pesquiso grama. E aqui a gente tem deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ó, vou explicar como as texturas do Minecraft funcionam. Cada textura, ela tem 4 partes. O top, que é a parte de cima. Esse side, que é a parte dos lados. Esse side overlay, que é uma partezinha a mais, que é tipo uma camada a mais pra deixar mais bonitinho. E tem também o Dirtic. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Que é a parte de baixo. Opa. Bem, enfim, eu já baixei tudo aqui. Então, eu já tenho todas aqui. A gente não vai usar o overlay por enquanto, a gente vai usar só as 3. E como é que funciona? No Minecraft, quando a gente vai criar um cubo, a gente vai espalhar essas texturas em todos os lugares, entendeu? Quer dizer, em todos os lados do cubo. Então, aqui eu vou abrir o nosso projeto, certo? E a gente vai fazer rapidinho aqui no JSON. Esqueci de falar isso daqui, ó. Você percebeu aqui, ó, que a textura de cima ela é totalmente branca. E por que isso? Porque dependendo do bioma do Minecraft, a textura da grama modifica. Em vez deles criarem, como só muda a cor, em vez deles criarem uma outra textura, eles só deixam cinza e aí no próprio programa a gente adiciona um filtro de cor na textura antes de aplicar ela no cubo. Aqui no overlay a gente também percebe, ó. Entendeu? Aqui no side não tem, porque essa parte aqui do bloco é normal, só essa parte aqui que tem o overlay, né, que aí vai mudar. E o dirt também, que aqui também não vai. Ok. Primeira coisa que eu vou fazer, na verdade, nem é aqui no JSON, é aqui nos assets. Nossa, eu tava testando antes, eu acabei não removendo as coisas. Aqui nos assets, a gente tem o texture, e aqui a gente vai aplicar uma pasta chamada blocos. Porque a textura pode ser textura do player, pode ser várias texturas, então a gente tem que organizar aqui. A gente vai jogar o bloco aqui, os lados aqui e a parte de baixo aqui também. A parte de baixo eu vou alterar o nome aqui. Eu não sei se tá certo eu colocar down aqui, mas eu vou colocar, ok? E agora que a gente já tem as texturas, a gente vai passar aqui no JSON da grama. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, textura topo, 2 pontos. E aqui eu vou passar a parte do topo aqui. Agora eu vou passar aqui textura lado. Aqui.
E agora eu vou passar aqui textura baixo, que vai ser o dumbo aqui. Ok, tá aqui. Agora a gente vai vir aqui no... Agora que a gente já passou as texturas, a gente precisa vir aqui no nosso ponto H e criar umas variáveis que vão ser igual tipo assim, aqui ó, no bloco pode ser mais, a gente vai pegar, né, bloco, colchetes, e aqui a gente vai pegar a textura topo, lado e baixo. E a gente precisa de uma variável que seja igual a isso, então a gente vai criar ela aqui. Ela vai ser uma string, né, que ela vai apontar que ela vai ter um nome. E aqui, né, se você tá tentando fazer um Minecraft no C++, você provavelmente sabe mexer com a string. Mas se você não souber, você vai importar a string aqui. Isso daqui também não tava, tá? Desculpa aí que eu tava testando aqui. Na verdade, eu tinha gravado um vídeo, só que ele deu errado e eu tive que excluir algumas coisas as coisas que eu já tinha feito aqui, então... Que eu esqueci de desabilitar o negócio e acabou ficando tudo preto. Enfim, a gente adiciona a string aqui. Pra gente criar uma variável string, a gente dá o std string. Vou criar tipo nome igual, só pra mostrar aqui, Gabriel. Isso é uma string, ok? Só que se a gente adicionar aqui o using namespace, quer dizer, using namespace std, a gente pode tirar esse std aqui. E aí a gente vai colocar o seguinte, eu já acostumei com esse jeito, então eu prefiro assim. Você pode preferir de outro jeito, tanto faz, entendeu? O jeito que você sentir melhor, você pode fazer. Aqui eu vou criar nome, textura, topo. Ok. E aqui eu também vou criar as mesmas variáveis chamadas texture 2D. E eu vou chamar aqui textura topo. Textura lado. Textura baixo. Ok, agora que eu já tenho as variáveis, essas daqui vão armazenar. Vão pegar do JSON, né, os valores que a gente definiu aqui. E essas daqui vão fazer o load da textura. Então, nesse episódio, como eu acho que eu não expliquei ainda, a gente só vai fazer o load da textura, ok? Então, porque a gente tem que aplicar a textura em todos os lados do cubo. Isso significa que talvez ficaria muito longo o episódio. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai... deixa eu ver aqui. Aqui, quando ele achar o ID, a gente vai pegar o ID aqui. Então, a gente pega o ID e fala que ele é igual. Vamos pegar aqui, ponto .get, e aqui a gente fala que é uma string. Como aqui tá com os namespace std, a gente não precisa usar std string, então aqui a gente só coloca string. E é isso. Agora a gente só vai prosseguir aqui, colocando aqui tudo. Aqui, textura, aqui lado e aqui baixo. Ok. Aqui a gente vai colocar baixo, quer dizer, lado, baixo. Ok. Agora a gente precisa pegar a pasta local, confundindo com lua. Aqui a gente vai pegar uma pasta e aqui a gente vai botar ponto barra, que é, né, como eu já expliquei, ele vai estar aqui dentro do build releases ou debug, né? Os dois tipos de formar o exe aqui do programa. E dentro do debug ou release, a gente precisa sair para chegar
aqui na raiz do projeto, porque ele vai executar o comando lá no exe, lá dentro do build debug, ou release. Eu acho que eu não expliquei ainda, o debug é para você debugar, né? Ele, quando dá algum erro, ele mostra direitinho onde está o erro, mostra com mais detalhe. E o release é mais enfocado em desempenho, porque né, é tipo você publicar o seu jogo, entendeu? O XZ de você ter publicado seu jogo. Eu coloquei os dois porque uma vez bugou, né? E aí eu tentei com o outro, só continuou bugando, eu tive que fazer uma gambiarra lá. Enfim. Aqui a gente vai pegar texture barra blocos. Ok. É literalmente isso. Deixa me ver. Agora a gente já pegou a pasta. E agora já consegue pegar aqui o local. Quer dizer, a gente pode chamar de arquivo. Arquivo textura topo. Que é igual a pasta mais textura topo. E eu vou fazer isso em todos. Por quê? Porque no comando load texture, ele tem que pegar já uma variável que já tenha todo o caminho do arquivo para textura. Isso significa que aqui, quando a gente tem, vocês têm o valor 1 mais 1. Esse 1 é um inteiro, esse outro 1 é outro inteiro, isso vai dar 2. Vocês têm uma string, no caso, como é um valor só, seria um char, né? Então vocês têm tipo 1 mais 1, que seria igual a 11. Por quê? Porque aqui é uma string. Se aqui é uma string, é tipo um texto. Então você está juntando um texto com outro. Eu botei aqui em formato de char porque string é quando eu tenho mais de um valor e char é quando eu só tenho um valor. Mas eu posso representar assim também? Não posso? Posso. Enfim, essa é a diferença. Então aqui ele vai pegar todo esse comando barra e vai pegar o nome do arquivo que a gente pegou lá do nosso JSON. Por isso que é importante colocar .png aqui e colocar uma barra aqui, porque senão vai ficar blocos e mais o nome da textura. Aqui você tem que colocar barra, ok? Para ele acessar o blocos e pegar dentro do blocos e não tentar procurar uma pasta com o nome blocos e junto com esse nome mais o nome do arquivo. Bem, vamos lá. Lado baixo, pasta, nome, textura, lado, nome, textura, baixo. É isso. Ah, tá. Legal. Ok. Agora a gente já pode dar o load, né? Então, aqui a gente vai... né? Aqui a gente agora vai pegar nossas variáveis do texture 2D e vamos agora usar elas, né? Porque só o tipo texture 2D pode ser igual ao load texture, porque ele vai armazenar uma textura 2D, né? No caso. Então, a gente vai colocar aqui o arquivo .cstr. Isso vai converter esse arquivo para um formato que esse load texture vai entender e que ele pede como parâmetro. Isso nós vamos fazer com todos os outros. Aqui, vamos chamar de baixo. E aqui, vamos chamar de lado. E aqui, lado baixo, ok. Agora a gente já deu load nas texturas e agora meio que a gente pode rever o que a gente fez. Enfim, aqui a gente criou os nomes dos arquivos, daqui acho que vocês já pegaram, né? Aqui a gente pegou o nome da textura. A gente pegou a textura, né, no nosso JSON. Pegamos a pasta. Criamos variáveis que já juntam a pasta, que já tem completo o nome do arquivo, do PNG. E aqui, ele já dá o load aqui. Então, essas variáveis, elas já têm o load da textura.
E aqui eu tenho que adicionar isso daqui, ó. Texture... Ah, não. Não é maiúscula, não. É que eu não lembro o nome do comando. Texture Filter. É isso daqui, eu acho. Deixa eu ver se é. Calma aí, deixa eu ver se ele vai... Aqui, ó, é Set Texture Filter. Eu tava confiando porque ali ele tava pedindo como parâmetro um Texture Filter, só que um tipo de variável Texture Filter. Esse daqui, ó, ele já pede um tipo de variável textura 2D, que é o que a gente criou, e um inteiro filtro, que é essa variável constante que o próprio HiLib já tem, que é, né, eu tenho que explicar o que é o comando. Esse comando aqui, ele tá setando um filtro na textura. Esse filtro é esse daqui. Você percebe que tem vários filtros. Então, primeiro parâmetro, a gente passa a textura. Então, por exemplo, textura 2D. Quer dizer, a gente passa a nossa variável da nossa textura. Que, né, como a gente viu aqui, precisa ser o texture em 2D. E aqui a gente passa o filtro que a gente quer aplicar a ele. No caso, é o point. Então... esse filtro point aqui, ele vai fazer o seguinte: toda vez que a gente percebe que aqui as nossas imagens aqui do bloco, elas são pequenas. Esse filtro vai fazer com que se a gente aumentar o tamanho dessas imagens sem filtro, elas vão ficar toda borrada. Cada pixel dela vai ficar borrado. Esse filtro vai fazer com que as bordas dos pixels dela não fiquem borradas. Tipo, aqui você tá vendo que tá borrado. Aqui já não tá mais. É tipo isso que esse filtro vai fazer. E agora a gente precisa adicionar em tudo aqui. Vamos lá. Textura lado, textura abaixo. E é isso. Agora, a última coisa que a gente precisa fazer, né? Aqui a gente já tá dando... A gente já terminou a textura. Aqui é só criar o código para adicionar essa textura no cubo, porque aqui a gente finalizou a criação dela. A gente só precisa criar aqui um código agora, uma função chamada descarregar textura, e essa função ela vai aqui, ó, ela vai... Se a gente der o load aqui na textura, quando a gente fechar o programa, ele pode acabar bugando a memória ou alguma coisa do tipo. A gente precisa, tudo que a gente der load no HiLib, a gente precisa meio que desloadar, tipo, ter o comando onload, aí ter o comando onload áudio, onload fonte, onload image, mesh, model, music... render, texture, shaders, sound, texture, que é o que a gente vai usar. A gente criou uma textura e agora a gente vai remover a textura quando o programa fechar. Então, aqui a gente vai colocar, a gente vai remover a gente vai meio que remover a textura. Isso evita travar na hora que você clica para fechar o jogo, ok? Isso evita travar o jogo. Então, tudo que a gente der load, a gente precisa dar o unload. Então aqui a gente deu o load, a gente criou 3 loads, a gente está dando o unload nos 3. Só que essa função não está sendo executada, e ela vai ser executada aqui, ó. Opa, é minúsculo, né? Ok, então aqui a gente está descarregando antes dele fechar a janela, ok? E aí é exatamente isso que a gente tem que fazer. Antes de fechar a janela, a gente precisa descarregar as texturas.
Por isso que às vezes quando você clica pra fechar a janela demora um pouco, porque ele tá descarregando ou salvando, pode estar também salvando seus dados se for em um jogo. Que na hora de fechar o jogo ele também salva, por exemplo, o mundo ou qualquer coisa. Enfim, você pode criar um segundo bloco aqui chamado bloco 2, colocar em uma outra posição e adicionar novamente um bloco 2.0 e um bloco 2 descarregar textura. Porque nesse vídeo não vai dar tempo, tá ficando grande e eu não vou fugir muito do vídeo, então você pode fazer esse teste aí que vai funcionar. Agora a gente só vai ver se tá rodando, né, se não tem nenhum erro. Vamos abrir. Agora vamos abrir meus comandos. E aqui a gente vai executar. E não deu nenhum erro. Agora a gente vai abrir o build, o debug. E vamos executar o Minecraft e nenhum erro. Ok. Então é isso. Vamos agora... É isso. Então, se você quiser se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e fazer um comentário legal. Enfim, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui e tchau.